Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do Housecast. E esse episódio está eletrizante, impactante. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental do homem especificamente. Esse é um tema que eu tenho pesquisado há algum tempo e o que eu tenho percebido é que é um tema ainda pouco explorado dentro das áreas do psi, seja da psicanálise ou da psicologia. E por conta disso, eu achei muito interessante a gente trazer esse tema para dentro do Housecast, porque o fato dele estar sendo pouco explorado não significa que ele não precisa ser discutido. Muito pelo contrário, nós temos visto uma necessidade eminente aí entre os homens de se aprofundarem, conhecerem um pouco mais sobre esse assunto. E para a gente conduzir esse tema, eu trouxe aqui uma especialista no assunto, que é a Patrícia, que eu já vou apresentá-la aqui para você, que é psicanalista e tem focado justamente na saúde mental do homem. E veja só, a Patrícia é uma pessoa de muita experiência, ela vai contar um pouco da história aqui. Ela tem mais uma trajetória aí de um pouco mais de 30 anos no ramo de joias e mergulhou na psicanálise e tem desenvolvido um trabalho muito amplo, ajudando já uma série de homens nessa linha. E hoje, a minha missão aqui, né, como nós sempre fazemos, tem uma pergunta ou uma tese central que a gente quer buscar aqui. Eu quero hoje entender quem é esse homem que está sofrendo, o que que acontece, o que se passa na mente nesse homem que muitas vezes não consegue pedir ajuda e está adoecendo sozinho nesse tempo que nós estamos vivenciando. Então, hoje eu acredito que nós temos a oportunidade de quebrar um paradigma e de mostrar um caminho com a ajuda da Patrícia. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a Patrícia, minha convidada hoje. Patrícia, primeiramente, eu quero te agradecer pela sua disposição de estar aqui com a gente nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, eu já quero começar contigo, já fazendo uma pergunta, que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é a Patrícia, um pouco da tua trajetória até o dia de hoje. Um prazer estar aqui com você, Joel. O podcast é o primeiro que eu estou fazendo. Para mim também é desafiador, por conta. Cada um tem um déficit, né? E para mim me apresentar e para eu falar em público, para mim é um pouco complicado, mas está dando tudo certo e vamos lá. Bom, eu sou a Patrícia, eu tive um filho aos 17 anos, um filho com deficiência. E nesse inteirinho tive um marido, que fiquei casada com ele 14 anos, que sem experiência nenhuma, não tinha nenhum tipo de condições para ser pai. Depois de um tempo eu fui ver isso, né. Então foi uma trajetória bem assim, aonde eu tive que arregaçar as mangas e "Vá, agora eu vou, agora eu tenho que ir, porque eu tenho uma criança deficiente precisando de mim, e eu tenho 17 anos, eu tenho mas vai dar certo". E aí nesse percurso eu não tinha escolaridade, eu só era bonita, mais nada. Não sabia nada. Eu falei: "Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em joalheria?". E fazem 33 anos que eu estou na joalheria, meu filho está com 36 e deu tudo certo, enfim. E nesse inteirinho, para que eu continuasse a ser forte, eu arregacei as mangas e fui forte. Foquei, fui ganhar dinheiro, ganhei muito dinheiro, ganho muito dinheiro com a joia até hoje, mas nesse percurso eu precisei de ajuda. Só que eu tive esse discernimento que muitos homens não têm, né, de procurar ajuda. A mulher ela tem um um timer mais rápido que o homem de saber que está precisando de ajuda. É. E eu o que que eu vou fazer? Eu tenho que um filho nessas condições, eu preciso ser a mãe melhor que ele possa ter. E aí eu fui ser essa mãe e deu tudo certo. Formei meu filho, enfim. E nesse inteirinho eu sempre fui interessada pela saúde mental, por conta que meu ex-marido usava drogas, por conta que ele perdeu a mãe, enfim, eu estive em vários lugares que eu acredito que
para você ser uma excelente psicanalista, psicoterapeuta, psicóloga, você tem que ter estado em alguns lugares, ao meu ver, porque eu tenho que sentir, eu tenho que saber o que ele está me falando. Então, eu tive em vários lugares, em vários setores, que eu entendo várias dores, muitas dores. E aí, acabei me separando do meu marido, enfim, estou casada há 20 anos com outro marido, sem filhos, mas aí vieram os enteados, vieram ex-mulher, que dentro de todas as condições deles eram crianças pequenas, também tive um outro momento da minha vida, uma outra adaptação, porque o entendimento, e eu simplesmente não joguei para cima tudo, eu fui entender a cabeça. Então, fazem 7 anos que eu estudei a psicanálise para meu autoconhecimento. A princípio foi isso, para que eu organizasse aquela situação, mais uma vez, e foi quando eu mudei completamente, gente. Eu mudei completamente, eu sou apaixonada pela psicanálise. Todo mundo que fala comigo fala, quando se fala psicanálise, os seus olhos enchem de lágrima, enche mesmo, porque eu sinto muito a psicanálise, ela te liberta. A psicanálise te traz uma paz infinita, te tira de lugares aonde você não deve estar. Você não se adapta a nenhum ambiente, mais a ninguém, você não reage, você não é afetado. Então, a partir do momento, e tem mais, gente, teve momentos na minha vida que eu falei, eu preciso dar uma reação aqui, dar um jeito, porque eu estou muito reativa, eu vou perder meu réu primário. Eu vou pagar o preço ainda desse povo doido. Interessante. Porque quem procura ajuda é quem apanha, gente. Quem bate não procura. Uau. Não procura, não vai procurar nunca. Esquece, não vai. Então é quem apanha. E aí é isso. Aí Legal. daí eu me aprofundei muito nisso, daí teve momentos da minha vida que foram bem tensos, rodeados, e sempre foi muito rodeados de problemas masculinos, né? Meu ex-marido, depois meu marido com vários filhos pequenos, e uma ex-mulher que não estava entendendo muito bem a situação, também com muitas dores dela, que depois eu vinha a entender. Se fosse nesse período que eu tivesse feito psicanálise, muitas das coisas eu não teria feito, porque diz muito sobre a pessoa, não diz sobre nós, né? Uau. Então, você acaba entendendo muito bem as pessoas, te coloca no lugar muito de paz, tranquilidade, para que você nomeie seus sentimentos. Você vai nomear as suas reações, você vai nomear o porquê que você faz certas coisas, aquilo vai ter nome. Aham. E é isso. Que legal. Patrícia, olha só, eu já fico muito empolgado, porque nós não estamos falando apenas de teoria, né? Só pelo teu breve testemunho do que você comentou, você viveu exatamente aquilo que hoje você trata, Sim. né? Junto com os homens. Isso faz toda a diferença. Eu quero até já, para a gente já ir mergulhando no assunto, de tudo que você ouve hoje, né? Você é mãe, esposa, passou por uma série de experiências. O quanto você observa hoje, o quanto você ouve, vem mais da tua vivência no dia a dia ou do trabalho da clínica? Trabalho da clínica. Isso porque você percebe que os homens estão começando a entender a necessidade Muito. disso. E eu tô chocada. E eu me animei, eu falei que faz um tempo eu coloquei uma postagem sobre a saúde mental masculina, que esse mês também é o mês da saúde mental masculina, e a repercussão que teve, e a quantidade de homens que vieram, pô, foi assustador para mim, porque é assustador e que legal, né? Eu falei, meu Deus, eles estão gritando por socorro, Uau! é um socorro. E sempre é online, então Belo Horizonte, Andrade, tem do Brasil todo falando comigo. Sorocaba não foi nenhum. Então atingiu um público, deu 600 mil visualizações. Uau! E a partir disso, meu Instagram começou a movimentar devagarinho, porque eu não era muito focada nisso. Sim, E sim. um dia, né, durante alguns atendimentos, eu percebi que o homem está gritando por socorro, né?
A escravidão machista está desabando, né? Interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você avançar. Nessa postagem que você publicou, que tipo de comentário que você recebeu que fez com que você identificasse essa dor? Só esse mês que vão nos ver, depois não nos ver nunca mais. Ninguém olha pra gente. Nossa. Eu tentei tirar minha vida várias vezes. Eu quero tirar minha vida. Aí a outra pessoa socorrendo o outro. E ali eles foram conversando entre eles e foram 600 e poucos comentários, eu nem sei quanto que tá agora. Uhum. Para mim, eu achei que foi grande, porque isso para mim também é muito novo, né? Por ser um Instagram orgânico. Eu quero que seja, porque já que eu sou psicanalista, não dá para viver numa mentira. Uau. Aí eu estaria ali errando, Isso aí. né? Então vamos no orgânico, devagar. E aí eu achei um nicho muito interessante. Logo eu que falei, homens eu não quero atender. Então meu público 90% é masculino. Não sei se a minha linguagem deu certo com eles, não sei o que houve. Mas houve ali um match. Sim. Aham. Aonde se sentem confortáveis em falar comigo. E o quanto que isso é urgente e necessário para essas mulheres e para essas crianças Uau. que sofrem por esse homem não está sabendo o que está acontecendo com ele. Então, o meu foco não é levantar a bandeira masculina, não. Meu foco é fazer homens melhores para essa sociedade, engasguei até aqui, para que diminua o feminicídio, para que haja um entendimento melhor, para que sejam excelentes pais, para que menos famílias sejam destruídas. E é esse o meu foco. Muito bom. Patrícia, esse tipo de postagem, para nós, ele revela alguma coisa, no sentido assim, não é só a questão do engajamento, dar o like, tá lá, comentar coisas aleatórias. Será que a gente pode afirmar que os comentários, tudo que você teve lá, é de fato a revelação de uma dor que eventualmente está oculta em uma boa parcela dos homens no Brasil? Acho que é como se fosse uma escravização, eles estão querendo sair dessa escravização machista, sem base alguma, porque até marquei aqui uma estatística que 72% dos brasileiros vivem em lares disfuncionais. Quer dizer isso? Isso. Quer dizer um pai que bebe, quer dizer uma mãe alcoólatra, quer dizer... então, 72% é muita coisa. E também, 7% dos bebês que nascem são sem pai e sem registro. 11.600.000 lares de mãe solo. Uau. Como que dá para ser machista sem essa base? Sem ter um olhar para esse homem dentro da casa, aonde o filho se espelha. Ele simplesmente tem que ir e ser. E ter que sustentar a mãe, e ter que trazer dinheiro, e ter que ser bom na cama, porque é isso que segura a mulher. Ele tem, a hora que ele viu que nada disso está acontecendo, ele está sem identidade, porque ele só sabe fazer isso. Ele tem que. Ele não tem um homem na casa onde ele vai espelhar, que é onde entra o Winnicott, que eu adoro, né? Que eu gosto muito do que Winnicott fala, que é um psicanalista, um pediatra psicanalista inglês, que ele dizia que quem molda o ser humano, o indivíduo, é o ambiente. Né? Ele emitia o que ele vê. Então, se ele não tem uma figura masculina onde ele se espelha, ele vai ser por ele mesmo. E o que ele tem que ser? Macho para sustentar aquela mãe, macho para fazer alguma coisa. E o que é macho? Ele nem sabe. Então, é como se fosse um prédio sem alicerce. Não tem alicerce. Está ruim o prédio para acomodar essas 200 famílias. Uma hora ele vai implodir, ele vai cair. O que está acontecendo com esses homens? Eles estão se trazendo para a realidade, pedindo socorro, porque eles não sabem quem eles são. Eles não sabem o que eles têm que fazer. Eles não sabem nada. Interessante. Demais. Olha só, deixa eu colocar até porque, né, o assunto me interessa diretamente nessa conversa. Isso é ótimo.
Veja só. Veja a minha percepção em torno do que você comentou até agora. O homem, desde criança, ou pelo menos no meu caso, a gente vê a figura masculina sendo formada da seguinte forma. É o cara que tem que ser forte, não chora, não. A missão dele é trabalhar no labor, às vezes da força física mesmo, até pela estrutura física, pagar a conta e se ele decidir ter uma família, a missão dele é sustentar, enviar provisão, né? E aí ter o retorno. Às vezes está muito relacionado à questão de poder assistir o futebol lá. Tem a questão sexual também, obviamente, que é muito latente no homem. E é basicamente isso que a gente aprende. O que significa isso, Patrícia? Será que nós fomos ensinados errados? O que está acontecendo? Eu acho que tudo isso está correto. Está correto dentro de um lar funcional onde um homem é criado por um lar funcional, que ele tem uma base para que ele faça isso de acordo, para que depois ele encontre uma mulher inteira também, porque ele vai ser inteiro, né? Se ele tem essa base religiosa, essa base familiar, essa estrutura familiar que funciona, tudo certo. Você está criando ali um provedor, aonde o filho vai ter um suporte daquele pai, aonde ele vai se orgulhar, vai se espelhar naquele pai e naquela mãe que ajuda o pai e tá tudo certo e também trabalha, mas que tem respeito, aí tudo bem. Só que esses lares, tô dizendo aqui estatística, 20% assim. E aí o que acontece? Esse homem sem estrutura, com estrutura, ele vai encontrar uma mulher inteira e vai ser aquela família linear, aonde compra terreno, faz casa, constrói, marca uma viagem, agora a gente vai ter filho, aí vamos escolher escola. É aquela coisa que vai degrau a degrau, eles conseguem ter essa organização. Uhum. 2 lares funcionais. Mas quando o homem é dessa maneira, estruturado para ele ser macho, só isso, sem base nenhuma, ele vai procurar uma dependente emocional, com certeza. O olhar dele vai ser para essa mulher aonde dá pé para ele. Hum. E é a hora que isso acontece. Ele se apresenta de uma maneira para aquela mulher, o macho, vou cuidar de você. Ela, é isso que ela quer, porque é falta com excesso, falta com falta, com excesso, né? É tudo uma mentira, uma fraude. E no decorrer do tempo, ele cansa de cuidar dessa mulher dependente. Por quê? Porque ele também precisa ser cuidado, ele é uma fraude. Uau. E Muito aí acontece o bacana. quê? Feminicídio. Meu Deus, calma lá. Esse é um assunto que está na nossa pauta também, e a gente vai tratar ele com bastante cuidado. Muito cuidado. Mas olha só, Patrícia, muito bacana. Os homens, então, você já está tendo essa visão, essa percepção. Quais são os sinais que mais têm aparecido, então? Agora já mergulhando na questão emocional do homem. É solidão, é rejeição, é a vontade de querer casar, mas tá desistindo disso também. É a questão da separação, culpa, vergonha. Acho que tem tanta coisa, né? Você até pode me falar melhor. Eu acho que a base de tudo isso é abandono e rejeição. Eles ou foca na academia, ou foca em animais, ou foca. E quando ele vai se relacionar com uma mulher, ele não consegue, ele não tem base, porque ele vai procurar sempre uma mulher que falta mais do que ele, esse homem disfuncional. Uhum. Ele não vai sustentar isso, entende? Entendi. E a procura maior minha são de relacionamentos mesmo. Homens que se separam, que a mulher largou dele, homens. É sempre relacionamento com mulheres. Sempre. Perfeito. Relações. Não tem como. Com filhos, não sabe como lidar. Chega falando somente da mulher, da mulher, da sogra, do papagaio periquito, menos dele, né? Isso não. Aí, É verdade. e aí, tipo, quem tá aqui comigo na minha frente é você? Então vamos falar sobre você. Uau. Né? Sobre as pessoas a gente não pode mudar, nós podemos nos mudar. As pessoas, isso é insano. A pessoa que tenta mudar alguém é controlador, ou é manipulador,
Aí tá dentro de um outro contexto. Uhum. Mas a partir do princípio que ninguém muda ninguém, só nós temos o poder de nos mudarmos se quisermos, Sim. né? É saber por que das nossas reações, o porquê que o dedo podre vai sempre ali, o porquê que acontece isso, porque você precisa parar para sentir. Por que precisa acordar às 6 horas da manhã? É bom para você ir para academia? Ótimo, mas por que você vai para academia às 6 horas da manhã? Porque você tem que estar bombado ou porque faz bem para a saúde? O porquê que você faz as coisas que é o interessante a gente parar para ver. Entendi, entendi. Entende? Sim, é E aí esse. parte do princípio que a pessoa às vezes, é bom para a saúde, é bom para mim. Tá, mas por quê? Você tá dizendo, tem coisas atrás disso que são as verdadeiras causas, as verdadeiras motivações. E é isso que leva, que faz com que isso é consciência. O que está marcado, o que está dominando a nossa vida, na verdade, eu falei errado, é a subconsciente, é o que está no subconsciente. Tudo que acontece na nossa vida é o subconsciente que age. A consciência é aqui agora. Eu estou aqui agora com o Joel fazendo um Uhum. podcast. A subconsciência, o que eu estou pensando para falar para o Joel? Eu vou falar um ato falho, dar um ato falho aqui, vou fazer alguma coisa errada, aquilo. E por que eu estou me sentindo assim? Por que momento foi que aconteceu isso comigo? Então, todos esses questionamentos, entendeu? Tem que vir para a gente. Por que eu estou gritando com a pessoa? Boa. Por que eu estou gritando com ela? É. Por quê? Por que ela está me afetando? Uau. Entendi. Eu tenho uma pergunta agora, antes da gente avançar, que é assim, você comentou sobre os relacionamentos e sobre essas perguntas, mas na tua visão, na tua experiência, quando o homem está com mulher, por que que ele tem tanta dificuldade de falar, por exemplo, eu não tô bem, eu preciso de ajuda? Dentro dessa estrutura machista, se um homem é estruturado no machismo, nessa escravidão machista que eu te falei, sem base, é esse homem que não fala. O homem que tem base fala. O homem que tem base fala, uau. Então, mas vamos falar novamente, só 27% de lares tem esse homem, certo? Vamos lá. Por isso que deu essa chuva de homem aí quando eu fiz essa postagem, e as causas são imensas de suicídio, não querem morrer. Diz que eles querem se livrar daquela dor, né? Se Uhum. livrar daquilo lá, não quer mais. Não tá mais afim, não sabe por onde começar. Não tem Sim. começo, meio e fim, porque não sabe nem o que ele tá fazendo ali. É. Cansou. Uau. Patrícia, na nossa conversa prévia, né, quando a gente fez um entendimento aqui sobre o assunto, teve uma frase que você falou que eu acho que é a sequência daqui da todo o desdobramento, que ficou registrado. Eu anotei ela aqui, onde você falou o seguinte: o homem não foi preparado emocionalmente para ser homem. E agora, então, eu queria que explorar isso, porque o homem, ele é cuidado pela família. Eu sei que tem essa questão da disfuncionalidade, mas em teoria, eu acho que isso é uma quebra de paradigma enorme, porque em tese as mães tentam fazer o melhor possível, os Sim. pais tentam fazer o melhor possível, só que nós estamos falando assim, a parte emocional não é tratada no homem. Me ajuda a explorar um pouquinho nesse assunto. Então, foi meios a muitos pensamentos meus que eu cheguei a essa minha conclusão, tá? O porquê de tudo isso? Porque o mundo mudou, as mulheres mudaram, tudo mudou, o, o estilo de vida tem que ser sempre o mesmo, noivar, casar, né? Só que lá na criação não mudou nada. Mudou o quê? Mudou muitas coisas para as mulheres, tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Uhum. As mulheres são assim, elas nascem, é cor-de-rosa, é bonequinha, é panelinha, depois tem a comidinha para fazer, brincar de boneca. E quando ela chega aos 12, 13 anos, a, a linguagem da mãe muda. Olha, filha, você precisa fazer idiomas, você precisa ser alguém na vida para não depender de homem nenhum.
ali já tá um lugar onde coloca o homem como rival, não como parceiro. Ali eu acho que essa linguagem tá meio estranha. E para os homens, aí essa mulher, não, voltando à mulher, ela fica uma mulher multifuncional. Ela é mãe, ela trabalha, ela sabe driblar as coisas, porque ela foi criada aos 12 anos para não depender de homem nenhum, né? Mas querem casar, mas querem ter filhos. Daí é uma confusão aí também que também tá todo mundo sem identidade, ao meu ver. E, e o homem não, ele nasce, cresce e tá até hoje com o carrinho e o futebol. É. Nenhuma mãe chega para ele aos 12 anos, 13 anos, olha, filho, agora você tem que aprender a lavar roupa, lavar louça, limpar a casa e fazer compras e também estudar sobre inteligência emocional, se aprofundar nisso, porque nas mulheres de hoje em dia, elas o que se encaixa é um homem assim, aonde vai ter um ambiente funcional, aonde vai ter respeito entre vocês e você não se entender melhor. Não, isso não é falado para o homem, que ele precisa fazer isso. E ele não fica multifuncional. Ele fica engessadinho, o menino que joga bola, videogame e carrinho. E tá tudo bem. Foi assim que aconteceu. E essa mulher? Então, e essa mulher aí, o que acontece? Essa mulher forte, multifuncional, ela vai ter olhar para esse homem disfuncional. Ela vai ter. Hum. Porque aonde ali ela vai sentir que ela é alguém na vida, aonde ela vai aparecer, isso tudo subconsciente, tá? E na hora que daí que acontece, ela tem um menino na casa. Tem um homem que gosta de domínio. Tem um homem que é dominado, porque ela só consegue lidar com esse homem, o dominado. Chega uma hora que acontece, ela cansa. Por quê? Porque não tem um final diferente. Aí o final vai ser esse mesmo. Não tem ali um outro rumo a seguir. Porque também falta para ela essa leveza. Falta para ela. A leveza, ela busca nesse homem a leveza que ela tem. Nossa. Só que ele tem excesso. Ah, E a falta com excesso nunca vai dar certo. falta com excesso nunca vai dar certo. Uau, Entende? interessante isso. Mas, É muito meu Deus. interessante. Patrícia, em que momento você, dado essa situação, eu acho que a forma como você explanou é um argumento muito forte, que o homem não foi preparado emocionalmente. Mas em que momento, não sei se dá para precisar, essa falta de preparo emocional começa a aparecer com mais evidência ao longo da vida do homem? Eu acredito que seja quando ele começa a se relacionar com outras mulheres. Uhum. Que é onde ele vai ter que. Olha, onde ele vai se deparar com muita coisa que não é conhecido para ele. É. E tá tudo bem, filho? Continua, filho. Filho, mamãe tá aqui, tá? Isso aí não vai existir. Ou seja, a chance de dar errado é altíssima Todo mundo tem nesse que estar contexto. terapeutizado, homens e mulheres, para que inteiros se encontrem. É por isso. Entendi. O que eu acho que a gente está sempre também tentando dizer, né, Patrícia, ao longo dessa conversa é assim: nós não estamos tentando buscar um culpado, né, do homem que não tem o preparo ou da mulher que mudou a sua forma, a sua visão de mundo, que a gente fala cosmovisão, Sim. né, com relação aos relacionamentos, aos próprios homens. Mas a gente está tentando aqui ajustar as coisas, Sim. equilibrar as coisas, seria isso? Organizar. Organizar. Ao passo que essa mãe tem uma linguagem diferente com essa filha. Olha, filha, agora seria interessante você se posicionar bem profissionalmente, porque aí você e seu esposo, vocês vão ter uma vida melhor, que juntos vocês vão conseguir mais coisas com mais rapidez, isso, aquilo. Não, você não depender de homem nenhum. Não colocar homem já como um ser fracassado, ou um ser que faz tudo errado, ou um ser que... A experiência da mãe é essa, não é a Uhum. experiência da filha. Então, você entende que é uma bola de neve? Tô percebendo. É uma bola de neve, gente. Eu fico buscando, 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 buscando. Não tem fim. O pensamento não tem fim.
Uau. Patrícia, eu quero mais uma série de perguntas aqui, hein? Porque quanto mais você vai falando, acho que tá trazendo muita clareza. Sua esposa que vai gostar, né, Ju? Com certeza. Eu comentei com ela, viu? Eu falei, ó, eu recebi. Ela falou, me manda esse episódio o mais rápido possível. Isso, vamos. Ai. Patrícia, me ajuda a ligar com teoria. Você comentou que o Winnicott, né? Um psicanalista muito reconhecido dentro da psicanálise, Sim. e que o ambiente, ele molda esse homem. E é exatamente... Me ajuda a entender isso. O que o homem, quando, por exemplo, ele vai começar a se relacionar, ou quando ele está no casamento, o que é que ele está querendo reproduzir ou vivenciar? Ele quer exatamente o ambiente da infância dentro do casamento? Como é que funciona Ele essa não ligação? quer, ele simplesmente repete Simplesmente repete. para ter um outro final ou manter aquele. Por exemplo, o Winnicott dizia muito que o ambiente molda o indivíduo, não só o homem quanto a mulher, né? Ok. E que uma mãe suficientemente boa é o que o filho precisa ter, não uma mãe boa. Tem que dar o time da criança, tem que dar o tempo da criança respirar, não a mãe, aquela mãe engolfadora, enfim. Aí começa por aí, aquela mãe super protetora, e aí vai, não é bom, aquela mãe que faz tudo, meu filho, minha vida, eu respiro, não é legal. Então, assim, ele diz que a mãe suficientemente boa, que dá o tempo do filho chorar, cair, levantar, é essa mãe que vai moldando o indivíduo. E depois, com o tempo, isso é passado para o pai, de 5, 6 anos, que é quando a figura masculina faz um papel, que é o papel deles ali, que é desligamento da mãe, né? Que passa para o pai. Então, imagina, que lindo. Uma Disney, né? Bem longe do que a gente está vivendo hoje. Muito distante. Sim. Acontece. Se eu tenho um pai que chega em casa e bate na minha mãe, quando eu sou criança, e bate no outro dia, me abraça, eu, obviamente, com certeza, vou procurar você esse pai e você esse homem para minha mulher. Automaticamente. Não tem outro Você caminho. vai repetir. Se você não tratar isso, não ir em terapia, entender o porquê das suas reações, o homem, ele não muda. Igual muitas mulheres que eu atendo também. Ele sempre foi assim? Sempre foi assim. Quem mudou? Foi você, né? Então, desde o primeiro encontro, ele já dá sinais. A mulher já dá sinais. Uau, isso Só que ele morde e assopra. Por quê? Porque, sabe aquela situação da mulher que ela fala, vai lá, faz a queixa porque ele arrebentou ela, e depois ele vai lá e tira a queixa e fala, mas ele é bom pra mim. Sim, já vi alguns casos. Então é isso. É a ambivalência, amor e ódio. Não entende o que acontece. Sabe a pessoa que está acostumada a tomar café com sal? E ela chega aqui numa família e fala, olha, isso aqui pra mim é o certo, café com sal, aprendi a vida inteira assim. Se não der café com açúcar, eu não vou entender nada. Eu vou onde eu conheço. Eu vou repetir tudo. Você Entendi. vai repetir tudo. Tudo, igual. Mas não sabe por quê. E você não vai levar. Vou quebrar ela, porque meu pai quebrava, enfim, depois ele me abraçava. Não tem essa. Não pensa. Não, Entendi. isso está no subconsciente. Uhum. Ele reage apenas. É apenas A reação é esse sentimento que não foi elaborado. reação. Sim. Ele não nomeia isso. Ele não sabe, por isso que ele chora. Depois ele chora, depois que bate, fala que ama. Ele não sabe. Oh. Ele reagiu. Interessante. Ele reagiu. Ele fez. Por quê? Porque aquilo para ele é normal. Se tomar café com sal todo dia eu vejo café com sal na minha casa, tá tudo certo. Subconsciente, tá, gente? Não estou falando que ele fala. Olha, na terapia ele vai descobrir que ele faz isso por conta de uma situação. Que o pai batia na mãe, mas no outro dia levava eles viajar, levava jantar. Uhum. E no meio da terapia ele começa a falar coisas que fala, ali,
É ali, ali. Então, assim, a terapia é muito importante para você nomear suas reações, porque as suas reações são sintomas. É sintoma, não tem como. A partir do momento que você se entender, você vai ser uma pessoa melhor para você. Sendo para você, isso é para todo mundo. Eu tenho um ponto nesse assunto aí. Olha, acho que vamos abrir uma sessão de terapia de 1 minuto aqui. Bora, Patrícia. vamos. Patrícia, em algumas situações, do nada, eu me vejo reagindo com algum nível de agressividade. Não no sentido de bater, mas uma reação, uma palavra mais pesada. Do nada. E depois eu consigo parar e falar assim: meu Deus, por quê? Por que isso? Por que tudo isso? Isso aí é uma repetição de algo que eu Isso aprendi? é tudo. Toda reação é um sintoma. Se você reage a isso sobre, vamos supor, se a sua. Se no seu trabalho, vamos falar do trabalho, não vamos falar nem de esposa. Vamos falar do trabalho, uma pessoa fala assim para você: Não, por que você está dobrando isso daqui assim? É. E algum tempo atrás, no momento lá, você foi ridicularizado por isso, em alguma situação, que te causou um constrangimento, uma dor, um sofrimento, você vai falar: Eu quero, fique da sua. Cuida da sua vida, meu. Boa. É mais ou menos isso. Legal, Patrícia. Muito bom. Entendeu? Então, quando você reage, em algum momento aquilo está instalado e não elaborado. Instalado e não elaborado. Meu Deus. Entendi. Você entende que Sensacional. quando você faz terapia, você vai nomear com nome e sobrenome todo tipo de reação e sintoma que você tenha? Sim. Quando sua esposa falar alguma coisa para você, você vai observar e ver o ponto de vista dela, que realmente ela tem condições de pensar daquela maneira. Uhum. Ela pensa daquele jeito por conta de uma série de coisas. Não porque ela quer. Ninguém quer sair arrebentando todo mundo. Ninguém quer ser mauzão. É. Todo mundo quer viver na paz, gente. É. Entendeu? Ninguém quer isso. Você acha que alguém quer ir lá e dar 1000 facadas na mulher? Não quer. Entendeu? Então aí, não estou dizendo que o homem é coitadinho, também tem formação de caráter, também tem transtornos, tem uma série de fatores aí que abrange, tá? Eu não estou generalizando. Mas eu quero dizer que ninguém é reativo sem ter um sentimento não elaborado dentro de si. Isso é fato. E só no autoconhecimento que você vai descobrir isso. Perfeito. Meu Deus. O que que você acha que é o erro, então? Olha, se eu entendi direito. Porque quando alguma reação, por exemplo, essa aí que você comentou mesmo de trabalho, foi muito, muito pontual, bem certeira, acontece. A minha resposta é assim, cara, eu preciso mudar isso, mas sabe, olhar a reação, se. Eu acho que o caminho não é esse, é esse que eu tô Não, entendendo. eu quero ser assim. Eu preciso melhorar nisso. Você pode camuflar, mas tá ali. É como um remédio. Eu consegui, nesse rolê da minha vida todo aí, não tomar medicação psiquiátrica. Eu acho que eu dou parabéns para minha mãe. Ah, legal. Porque na menopausa, com 53 anos, então, assim, nesse percurso, é um foco que eu tenho, cuidar da minha saúde mental, para que eu não precise de remédio psiquiátrico. E vitaminas, hormônios, enfim. O que eu acho também, tá? Que o homem é muito, são dos hormônios também. Bate testosterona, que é onde o homem precisa muito disso, nesse dia a dia maluco. Os meninos com 36, 38, 40 anos estão com baixas testosterona por conta de tudo isso. Então, quando chega. Eu até saí um pouco do foco que você me falou, porque eu lembrei agora que eu acho Não, vamos lá, tá ótimo. porque o homem não olha para isso. E diz muito sobre vitamina. Quando chega em casa, chega no set, no atendimento, eu falo, tá, primeiro de tudo, vamos organizar sua parte biológica, né? Vamos ao médico, fazer exame de sangue, hormônios, ver como está tudo isso. Partindo tudo isso, está tudo bem? Sono, regular isso aí. Aí sim, a gente vai começar. É um processo, gente. Não tem como estar sem vitamina, sem testo, sem nada. Eu não consigo ter relações sexuais com a minha esposa, não tenho motivação, não tenho vontade. Tá, cada vez são 1 milhão por hora nos negócios.
Chega em casa, filho, a mulher quer conversar, esse homem sem estrutura nenhuma psicológica, porque deu tudo errado naquele dia, o hormônio tá lá embaixo, não tem como, gente. Vai pra bebida, vai pro álcool, vai. Não tem como não ir para as drogas, isso é fato. Então é muito importante essa questão da saúde que eu quis frisar, que agora me veio aqui. E que mais? O que você tinha perguntado mesmo, Joel? Do homem, né, nesse sentido, do cuidado de tentar resolver o sintoma, Vai. Então, mas já parte aprendi biológica e também a terapia. parte. Para que você nomeie esse Sim, sentimento. Esse sentimento tem nome. legal. Teve dia, momento, pessoas que da terapia só descobriu onde. Essa era a minha pergunta. Todo homem ou toda pessoa que se dispõe à terapia, ela vai conseguir chegar nesse ponto e falar, puxa, acho que foi aqui. Vai lembrar? Porque não, pode ser algo. Eu tenho 43 anos. Será que algo de 2, 3 anos eu vou lembrar? 2, 3 anos atrás, Não, quando eu tinha 2, 3 anos de idade. muito acontece na terapia, assustadoramente, que a pessoa fala, olha, aconteceu isso. Eu fui, aí eu caí de uma árvore alta e tenho medo de altura por causa disso, por conta que aquela árvore era enorme, aquele dia estava. E aí, no meio do caminho, eu começo a falar, e como que era aquela árvore? Como que era? Como que você estava? Para levar ele para aquele lugar, porque muitas das vezes aquilo nunca existiu. Ele ouviu uma tia conversando com a mãe, quando ele era Caramba. pequeno, aí ia contando a história, a versão dela, Aham. e para ele aquilo trouxe como verdade com 4, 5 anos. A árvore talvez não fosse tão grande, o olhar dele não fosse tão. Mas com a história que ele ouviu, ele traz para o adulto como se tivesse acontecido. Uau. Entendi. E a hora que ele percebe que ele ouviu daquela tia realmente, ele para de ter medo de altura, porque aquela árvore não era grande. Então são coisas, Joel, que na terapia não é lembrança, tá lá. O que eu vou fazer com vocês? O que eu faço com vocês? Uhum. Eu pego na mãozinha de vocês e vou abrindo portinha por portinha que tá fechada ali, pra gente ver juntos o que tem lá dentro. Hum. E juntos a gente vai decifrar ali. Vai ter várias coisas que daí na terapia a gente vai identificar. Eu sempre falo que terapia, não existe pacotes para a terapia. Eu acho que o ideal é uma vez por semana. Eu acho que uma vez por semana a pessoa elabora muita coisa. Uhum. Depois, sempre de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Você perguntou quanto tempo, se é possível, né? Isso. É muito possível. Porque se nós temos que estar juntos, juntinhos. Por exemplo, vamos entrar no carro aqui nós dois e a gente vai entrar para ver que barulho que tá nesse carro. E aí, tá, passou por uma revisãozinha, vai embora. Acendeu uma luzinha ali naquela semana, me chama pelo WhatsApp. Legal. Entendi. Me chama, porque daí eu posso já, numa conversa ali breve, que não é uma terapia pelo WhatsApp, mas que pode descentralizar para que não volte para aquele lugar onde conseguiu sair. Então é um processo, tá? É um processo. Muito bom. Patrícia, eu queria avançar contigo aqui agora para uma outra parte do nosso podcast, porque também nenhuma da nossa conversa prévia, uma outra frase que você comentou que para mim ficou muito assim em evidência. Você comentou sobre o homem sem localização dentro da sua própria casa. Isso para mim foi muito chocante, impactante, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O que isso significa, Patrícia? Significa ele não saber quem ele é, quando ele percebe que o machismo não vai levar ele a lugar nenhum, aonde essa mulher não mais o respeita pelo ato sexual,
dentro desse homem com essa escravidão machista, que são os que estão desabando sem base, né? Ok. Ele percebe que a- o ato sexual para ele não é o carro-chefe da casa, aonde tudo que ele faz não é válido, ele não tem validação de ninguém, porque a mulher, ela tá correndo atrás do dela e atrás de resolver tudo, porque aquele homem não resolve nada, e só que ele não resolve nada porque ele não sabe como resolver realmente, porque ele está desabando, o machismo dele está desabando. Ele está querendo dizer para a mulher não entende. Eu não estou aguentando mais ter que ser. Ter que ser. Eu quero ser. Eu quero sentir. Esse homem que está saindo dessa escravização machista, ele quer sentir. Ele não sabe como. Hum. Hoje em dia, qual tem sido a reação desse homem quando ele tá numa casa, mas não pertence ou não se encontra dentro daquela casa, e aí usando a tua última palavra, ele não sente para onde ele vai, para onde ele corre. Fora. E o que é Ele fora? vai para a academia, ele vai para os bares, ele vai, naquele momento, buscar uma pessoa que o complete e que ache ele demais, que o valide, que é onde acontece a traição, porque ele quer validação. Ele pode amar aquela mulher que ele mora, mas ele precisa de validação. Uau. Ele está saindo de um processo machista, mas ele não consegue. Já que ele não consegue, alguém tem que validar. Alguém vai ter que validar. Ou ele vai buscar uma mulher que o valide, ou ele vai buscar drogas, bebidas. Ele vai dar um jeito. Ele vai ter que dar um jeito para suprir aquela falta naquele momento. Isso é algo, eu sei que foco é o homem aqui, mas é algo, o homem ele sempre vai buscar essa fuga, porque ele não tem condição de suportar e traição vai acontecer talvez aí, bebida, tudo. Ou isso também, a mulher também vai buscar uma fuga na mesma proporção. Eu acho que assim, ambas as partes é baixa autoestima. O que leva a mulher e o homem a procurar outras pessoas, a traição é baixa autoestima. Não diz sobre amar ou não amar. Diz sobre baixa autoestima. Eu preciso respirar. Alguém me valide, por favor. Uau. Alguém que faça o que minha mãe me fazia. Fale que eu sou demais. Nesse ambiente disfuncional é isso que acontece. Meu Deus. Patrícia do céu, outra coisa, hein? E não é muito mais do que isso. E tem mais. E então nós vamos continuar. Sofrimento. Olha só. A gente tá cada vez mais, né? Profundo. Conteúdo e a gente vai se aprofundando. E quando tô pensando aqui pra gente até evoluir. Essa fuga que o homem tem, né? Eu tenho que falar por mim. Ué, às vezes a gente se isola. Penso eu que também é uma forma de né? Pensar e reagir à situação emocional. E essa é a armadura porque a gente não tem facilidade para dizer eu não estou bem. Eu acho que de forma honesta é assim. Eu não fui preparado para falar não estou bem. E quando eu for falar isso, talvez eu esteja na minha cabeça, Patrícia, quando a gente fala assim, eu chego talvez para minha esposa e falo, se hoje eu não estou bem. Eu tô me diminuindo como homem. Tá certo esse pensamento? Tá errado esse pensamento. Dentro do seu ambiente que você foi criado, tá certo. É. Aonde você tem que ser. Tem que ser, você nunca foi. O que acontece? Você tem que ser, tem que ser, tem que ser. Eu vi um podcast esses dias do Matheus Carriere. Eu achei tão interessante porque ele faz aquele vendedor de sonhos no teatro, Sim. que é maravilhoso, né? É. E ele fala que ele adora a música do Traje a Rigor, aquele que canta que eu sou o terceiro, que eu não quero ser primeiro. Tudo bem ser terceiro. Achei sensacional isso.
Ser terceiro é legal. Ser terceiro ninguém enche o saco. Por quê? Primeiro. Primeiro de quem? Melhor que quem? É. Porque de quem você quer ser melhor, essa pessoa também quer ser melhor a alguém. Então, quer dizer, para você conseguir desconstruir esse machismo onde você não pode sentir, seria super interessante chegar para sua esposa e dizer, esse homem, Uhum. eu marquei uma terapia, vou fazer terapia. O olhar da sua esposa para você vai ser outro. Meu Deus, que legal, que homem massa. Olha Que só. homem massa, que homem massa. Querendo se conhecer, né? Querendo. Mas por que você está indo? Porque eu quero ser melhores para vocês, porque eu quero organizar, porque eu quero olhar melhor numa reunião, porque eu quero olhar para onde tem que olhar. pro- Quero ser um cara bacana, quero ser um cara organizado. É É tão isso. legal, né, essa desconstrução. Sim. É gostoso Interessante. ser verdadeiro, né? Tirar ali aquela máscara. Você tem que usar todo dia. Não tem como. Nesse mundo capitalista. Mas chegando em casa, tem que estar despido. Ali tem que ser o lugar onde você é você mesmo. Sem Sim. nada. Tamo junto aqui. Se você não consegue dizer pra sua esposa que você não tá bem, pô, estamos dizendo uma pessoa que você entra dentro dela, Aham. você vai ser verdadeiro com quem? Uau. Possível. Vamos tentar construir algo novo, quebrar um paradigma aqui. Eu vou te perguntar, mas você vai ficar para a câmera aqui e vamos ver se. Mas me ajuda também, às vezes minha pergunta não é a melhor. Quem é o homem forte hoje, Patrícia, em 2026? É aquele que não chora ou é aquele que reconhece que não está bem? Me ajuda com isso. Aqui é o homem tratado, né? O homem que reconhece que não está bem, que sente, que vai procurar ajuda, que vai ao médico, que é inteiro para sua esposa, é inteiro para sua família, e só ele se conhecendo que ele vai conseguir ser essa pessoa. Sem se conhecer, ele não consegue. Agora, estamos falando do ambiente disfuncional, Sim. tá? Existem casos que tudo flui bonitinho, mas é a minoria. Mas eu diria, façam terapia. Homens, vocês vão ser muito interessantes. A mulherada, vocês vão saber conversar com as mulheres. Vocês vão saber conversar com seus filhos. Você vai ouvir antes de reagir. Você, em reuniões, você vai conseguir entender o que cada um está querendo dentro da sua linguagem, dizer o que um está bem, o outro não está, o que hoje dá para a gente continuar, o que não dá. Então, são vários setores da vida que vai ampliar muito. Então, façam terapia. Percebam o que vocês vão se tornar. Vai ser legal, eu garanto para vocês. Viu? Você também, Olha, você Patrícia, também. depois deixa o teu contato aqui, nós vamos conversar seriamente sobre isso, viu? Que legal, muito bom. Patrícia, vamos. Eu tenho que avançar aqui, embora eu gostaria de explorar alguns outros temas, mas eu já te adianto, né? Nós vamos ter que voltar aqui para um segundo round de conversa sobre saúde mental do homem. Mas eu queria falar contigo agora sobre um pouco sobre o casamento, que eu acho que é um ponto sensível aqui da nossa conversa. Tem mais dois tópicos, mas eu queria falar um pouco sobre casamento. Vamos lá. Patrícia, em que momento o homem adulto vira uma criança dentro da sua própria casa? Ai, 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 o momento que ele tem uma mãe, que não tem uma esposa. Uau. Ué, dentro de uma desestrutura, o que falta em mim eu vou buscar em você. E vice-versa. Então, são seres ali, metade. Se eu sou. Eu acho que se você puder ficar virada Que? para lá,
Você tava meio de lado? Se você Aqui? quiser ficar de lado, isso, mas fica desse lado, tá? Vai lá. Quando o homem é adulto, vira uma criança dentro de casa, quando ele não tem uma mulher. Quando o homem adulto vira dentro de casa. Quando o homem adulto se torna criança dentro da casa. Quando ele tem uma mãe dentro da casa, né? Esse homem, com certeza, ele tá com uma mulher mais forte, uma mulher dominadora, uma mulher aonde realmente o que falta em mim eu busco em você. Só que isso é por curto tempo. Ninguém vai conseguir sustentar isso. Que daí você percebe que quem precisa de acolhimento somos nós. Essa mulher começa, faz isso, faz aquilo. Eu já falei para você lavar louça. Eu já falei para você, você não faz. E ele vai continuar sentado, porque isso são as falas da mãe dele. O homem não recebe comando de mulher dessa maneira. Esposa. A esposa tem que se comportar como esposa. E a esposa se comporta como? Não naquele momento ali que ela está sentindo aquela raiva, sentar e falar no outro momento, falar, olha, fulano, eu entendo que você não gosta de lavar louça, eu entendo que você não gosta de lavar a casa, só que é necessário, como que a gente vai organizar isso? Nós vamos pagar uma pessoa, não tem problema se você não quer fazer, mas a gente tem que organizar isso, para que a gente funcione, para que a gente não brigue por conta dessas coisas. E isso é uma posição de mulher, de esposa. Aldo. Vai arrumar uma faxineira e tá tudo certo. Uhum. Ah, se eu não fizer, ninguém faz. Tá, fica sem fazer. Vamos ver. Será que não é você que tá querendo fazer tudo? Não sei. Então, o homem funciona com poucas palavras. Ele não consegue identificar mais do que duas. De mim, Patrícia. Obviamente, a sua faixa etária tá toda no meu consultório. Ai, que ótimo. Viu? Eu sou assim. Então, entende? Então não vai. São duas palavras somente. E é no momento que não está acontecendo ainda aquele calor da hora. É depois. A louça tá assim, deixa assim. Ele vai uma hora lá lavar. Ou tem que dar o time dele. Não tá aguentando o time do homem? Vamos sentar, vamos organizar isso. Segunda, terça e quarta, você fala, não quer fazer? Então tá, vamos arrumar uma faxineira. A gente vai, assim a gente não vai brigar mais por conta disso. E a nossa casa fica em harmonia, nós vamos chegar, a casa tá tudo organizada. Você faz o que você quer, faz o que eu quero, pra gente sair jantar. Dá pra gente fazer uma comidinha aqui pra gente. E assim a gente vai viver dentro de um casamento organizado. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém tá errado. Tá todo mundo certo dentro da sua razão. Uhum. Nossa. Me dá algumas dicas práticas. Como um casal sai dessa lógica para ajustar isso? Forma. Primeiro tem que querer, né? Primeiro tem que querer, tem que existir amor. Onde existe amor e querem que dê certo, isso são ajustes. Eu acho que respeitar o ponto de vista do outro é muito importante, porque nem sempre meu ponto de vista é certo para mim, mas o seu é outro. Então, de repente, eu vou olhar pelo seu ponto de vista, vou tentar entender como que você enxerga isso. Tá tudo certo. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que estar organizada para que não seja reativa. Porque Uhum. uma pessoa sem estar com terapia, no caso até com ansiolítico, às vezes é necessário, ela tem que se perceber se ela não cabe mais em si. É. Ela tem que perceber. Ela não vai conseguir não ter uma reação se ela está cheia de questões dentro dela. Precisa uma organização biológica, terapêutica, né? Porque, principalmente, a mulher, ela quer muito que dê certo. Às vezes eu acho mais do que o homem. O homem vai levado pela mulher. A mulher conduz o casamento. Isso não vai mudar. Mas a demanda do outro não pode ser
que falta em mim, Uau. entende? Então, se eu gostaria de afeto, faltou afeto para mim, e eu encontrei o Joel que é carentão, É. vai ser um match legal ali na hora. Mas e daí, todo dia carente? Aí eu vou perceber que quem precisa daquilo sou eu. Não aguento mais. Vou subir daqui. Vou embora, que não aguento. Que eu me vejo a todo momento. Tô me vendo dela aqui, não aguento mais. Não dá. Daí eu quero que ela reaja, mas não. É. O match ali foi por conta disso. Patrícia, vamos lá, olha só. O caminho é terapia, pra mim já tô Eu convencido sou, disso, viu? olha, apaixonada e eu acho assim que todo mundo tinha que ser grade de escolar, eu falo. Você vai casar? Terapia. Vai ter filho? Terapia. Como que pode? Criança tendo criança. Uau. E querendo que você seja um outro, não dá. Não tem como, gente. Não tem como dar certo isso. A conta não fecha. Patrícia, se as pessoas caminhar para terapia, a gente uma possibilidade, né, de melhora, de ajuste disso, com certeza, né? Mas eu tô comentando isso porque tem o outro lado também. Se a gente, diante de um conteúdo tão produtivo quanto esse, a gente tem a opção de escolha, mas a gente pode escolher caminhar continuar do mesmo jeito. E eu queria falar sobre um outro tema, que pode ser uma consequência dessa disfuncionalidade. Aliás, estatisticamente, o que há de divórcios hoje, e o tema é esse agora, separação, em alta, é muito, né? Inclusive, acho que a nível de legislação está sendo cada vez mais facilitado, porque, né, a fragilidade em torno disso está aumentando muito, muito. Eu queria te perguntar dessa forma aqui. O que acontece com o homem emocionalmente quando a mulher vai embora da casa? É o luto. É tratado como luto. Porque ela foi objeto de desejo dele por muito tempo. Não desejo sexual, mas se ele trai, ela é o que estou traindo a pessoa que me fere, né? Ela era sempre objeto, ela era um ponto ali. Estou trabalhando para dar o melhor para ela. Estou fazendo para dar o melhor para ela. O homem que pensa dessa maneira, tá? Porque o homem que ele tem um autoconhecimento, mas mais estruturado, ele vai fazer naturalmente isso. Não é para ela, nutrir ela, ela. Não, é tudo natural. Primeiro, estou fazendo porque é o bem geral, porque isso é normal, porque isso é comum, porque isso eu faço fácil, porque, né? Agora, fiz tudo por ela, e ela melhor. Tudo o quê? Aí começa. Aí ele percebe que ele não fez nada. Meu Deus. Nada. Tudo por ela, o quê? Se ela era objeto de desejo, você se nutria daquilo. Você tinha tesão em dar as coisas pra ela. Era assim que você se sentia homem. Ué, mas diz mais sobre você do que ela. Talvez ela nem quisesse Nossa. fazer uma viagem dos sonhos, que queria que você proporcionasse pra ela, porque isso te traria um falo, uma virilidade, né? Então, assim, fez tudo o que. Aí começa a buscar o que ele fez por ele. Nossa. E é isso que acontece. Às vezes, a mulher ela quer outra coisa. Ela quer uma escuta, ela quer falar sobre as coisas dela e ser validada, ouvida, que você se interessa pelas coisas dela e que você vai estudar sobre as coisas que ela trabalha, para que vocês tenham uma conversa bacana. É, então, eu acho são muitas coisas, João. Quando ela vai embora, é um luto, sim, é uma ruptura do eu, porque na verdade isso mais sobre ele do que sobre a ida dela. E é esse homem que eu atendo. Excelente. Entendi. É esse homem que vem, ela.
nada sobre ela. Você mora nessa mansão, por que isso te faz bem colocar tua família aí, você enche o peito. Ela nem queria uma casa daquele tamanho. Ela reclama, já tem aquela casa lá, nada tá bom. Olha que ela quer. Não é você que tá sentindo o fodão e ter conseguido isso, tá fazendo bem pra você. E o que ela precisa mesmo você não dá. Nossa. É. Que é a atenção, que é uma vez por semana, ó, hoje a gente vai colocar os filhos aqui, vamos dar um jeito, a gente vai jantar juntos. Não tem dinheiro, faz um jantarzinho em casa, sabe? É esse homem que a mulher espera. Talvez não seja nem o homem que vai te dar uma casa de milhões, seja o homem que te ouve, porque vocês constroem as coisas juntos. É. Entende? Não vai muito. Eu sou casada com 20 anos com esse meu marido, ele tem 12 anos a mais que eu, de uma outra geração, enfim. E durante esse percurso meu da psicanálise, ele mudou demais, porque ele foi se interessar. Teve muitas brigas nessas questões, porque eu conversava com muitas pessoas, trocava ideia com nossos amigos que gostavam disso, e dentro da minha casa, o olhar deles era que eu era louca. Aí, a partir do momento que eu falei, eu vou continuar, estou gostando, ele começou a ver que a mudança foi absurda em todos os setores, e que todas as pessoas vinham. E ele foi entendendo. Hoje em dia, ele pergunta para mim: eu vi um caso sobre isso hoje, o que que você acha disso? Olha só. Ele foi estudar sobre a menopausa, entender sobre a menopausa. Ele foi ao médico da testosterona. Então, quer dizer, é um homem de 64 anos, de uma geração onde o homem é balaca que basta. É. Então, muda. Se quiser mudar, muda. Mas muda para você. Não, eu vou mudar a mulher. Não, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais, não vou fazer isso mais. Não vou fazer isso mais, eu prometo que eu não vou fazer isso mais, vai. Você não tem que prometer para ela. É. Meu Deus. Outra desconstrução em um episódio só, hein? É muita desconstrução. É. É muito, e não é difícil, sabe? É uma organização. Organização. Interessante, interessante. Por que tem homem que só se descobre quando ela vai embora? Você já explicou boa parte. O objeto só é cena, e daí quem ele é? Ninguém. Pra Deus. que ele vai fazer? Como que ele vai sentir alguém? Se é ela que é o. Ele faz de tudo, é ela que é o objeto de desejo, é ela que faz com que ele sinta foda. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se ela é provocativa ou não. Qual a diferença entre amor e posse? Muito grande. Muito grande. Posse. Tem sobre você tem posse? Tem? Sabe quem você é? Se colocar quais adjetivos sobre você consegue falar? Não, é E difícil. sobre sua esposa? Sim. Amor, ele é leve. Amor não cobra. Amor é tranquilo. Amor é só vai. Amor é querer estar junto, sem cobrança, sem posse. Querer ver o crescimento da outra te dá prazer. Ajudar ela a crescer te dá prazer. Não é uma rival, não é medo de perder. Só tem medo de perder quem não sabe quem é, gente. Uau. E quem sabe quem é, não tem medo de perder nada. É. Quem sabe quem é, se você falar pra mim, a Patrícia, você é uma idiota. E não sei, outra coisa pra mim, eu falei, tá bom, você acha isso? Eu não acho. Eu tenho certeza que não. Você só é afetado por aquilo que você não tem certeza absoluta. Nossa, Patrícia. Excelente, hein? Meu Deus. Então é isso. Pega essa aí, ó. Pega essa aí, ó. Patrícia, e eu acho que nessa pergunta, eu quis levar ela nessa questão da posse, no sentido do homem ter a pessoa ali como algo, um objeto, né? Um objeto de desejo, mas nesse sentido Não é porque desejo aqui sexual. não é questão disso. Porque vem a última parte do nosso episódio aqui, daquilo que eu tinha preparado para hoje,
que é o seguinte, um tema muito sensível para a gente falar com tranquilidade e responsabilidade aqui, sem culpar o homem, culpar a mulher. Que é o homem, quando ele perde o controle totalmente sobre o relacionamento e vira violência, vira dor física. Mais do que a psicológica, vem a parte física também. Então nós estamos falando aqui da destruição mesmo, de fato. E eu queria que você me ajudasse aqui a entender, por exemplo, quando essa linha, quando esse limite ético, moral, de legislação, ele vai ser rompido logo ali, pelo homem, por exemplo, através de uma atitude mais agressiva. Então vamos lá, Patrícia. Quando a gente vai conseguir perceber que isso pode virar uma destruição, que pode fugir totalmente do controle e os prejuízos podem ser ainda maiores? Quando essa mulher entender que ele não é bom para mim. Ele me bate, mas ele é bom para mim. Quando essa falta do mínimo, que para ela é o máximo, bastar. Quando ela entender que ele não vai mudar, se não buscar ajuda, não vai mudar. Quando ele já é descontrolado já há muito tempo, o descontrole está dentro dele. Certo. Quando as falas delas forem assim, hoje ele não está muito bom. Eu vou esperar um momento melhor para falar com ele, porque hoje não é um dia bom. Porque ele é assim mesmo, é o jeito dele. Não, não é o jeito dele. É quando a mulher tiver um olhar diferente para o homem que ela quer do lado dela. Porque ela vai ser alimento para ele. A dependente emocional, ela vai com o manipulador. O match vai dar com isso. Dependente emocional com um suposto manipulador, um suposto controlador. Porque quem controla, quem quer controlar, não tem controle sobre si. Isso é fato. Como você vai ficar com uma pessoa? Essa roupa não ficou boa para você. Tira. Aí ela vai te, ele tem ciúme de mim. Você entende que não é só sobre o homem. A mulher identificar esse homem é muito importante para que isso não chegue de vias de fato. Sim. Porque o homem que essa mulher se relacionou já não tinha caráter. Para chegar nesse nível. E por que foi que chamou a atenção dessa mulher? Até que ponto ele foi bom para ela? Até que ponto? O que causou isso para chegar até esse momento? Não sei. Esse é um tema muito amplo, muito amplo. sério, mas eu queria usar a tua experiência e os teus pontos de vista, que são bem únicos, eu diria, nesse assunto. Porque não é, né? Nada justifica uma violência, hein? E isso eu acho que tem que ficar bem claro na nossa fala aqui. Mas existe também uma situação, imagine hipoteticamente, ok, um homem que está descontrolado e tem essas reações de violência contra a família, às vezes não é só sua mulher, é os filhos, né? E só que ele tem esse objeto de desejo que ele não pode perder. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai falar para a esposa, eu vou fazer uma terapia com a Patrícia, mas Patrícia, existe isso. A pessoa somente manipular o jogo, no sentido, ela fala o que o outro quer ouvir, o outro fala, agora ele vai mudar, agora ele vai melhorar. Existe. Como é que chama isso? E como é que a gente percebe isso? Para que a mulher não fique nesse... Porque não é assim que acontece. Existem várias tentativas, né? A mulher ela é mais tolerante, né? A mulher ela paga para ver mais vezes do que o homem. Ela acredita muito, né? Ela paga para ver, mas só que chega um momento que é finito, né?
Sim. Um homem, para ser dessa maneira, descontrolado também, Joel, ele tem muita rejeição, ele tem muito abandono dentro dele. Então, o que acontece? A mulher indo embora, aquele gatilho dá, Vai no limite dele. não tem como. É um homem não tratado, é um homem que já tem várias coisas, ele já tem várias questões não resolvidas. Soa como não vai me rejeitar, vai embora? Você também? Minha mãe já foi. Eu não tive ninguém por mim, fui rejeitado. E agora você vai embora? Você não vai? E você me ofende. Você não vai, eu te mato, você não vai ser de ninguém. Uau, Porque eu não vou ser rejeitado de novo, não. uau. Subconsciente começa a gritar. Rejeição, 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 rejeição. Ela não me quer, ela não gosta de mim. Ela vai embora, ela vai arrumar outro. E aquilo fica gritando dentro do ser humano é a hora que ele faz coisas, entendeu? Mas a gente vê muito caso na TV, nas internet, relacionado a isso. Deixou, a mulher não aguentou mais, deixou. E o homem reagiu dessa forma, Sim. com violência. Abandono, rejeição. Abandono, rejeição, falta de objeto, luto. Hum. Patrícia, vamos lá, pra gente também. Minha preocupação, assim, eu acredito que existem pessoas que são um pouco mais difíceis do que as outras de serem tratadas, né? Cada um tem o seu tempo, tem o seu processo. Mas, na tua visão, todo homem que se dispor a ser tratado, curado, independente do que ele já passou, ele vai encontrar uma luz no fim do túnel, correto? Com certeza, com certeza. O homem que está querendo se desconstruir, sair dessa escravização masculina aí, nesse machismo imperado, que ele nem sabe por que ele chegou nisso, esse homem vem. Uau. Esse homem, agora o homem com síndrome de Gabriela, eu falo, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim, assim, assim. Aí ele não vai mudar nunca. Mas o homem que está querendo ser uma pessoa melhor, o homem que não está se cabendo dentro de si mais, que está te trazendo muito sofrimento, que está querendo suicídio, que está nesse lugar onde não aguenta mais esse sufoco, ele vai procurar e ele vai conseguir. Patrícia, você já tem casos? Assim, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente experienciar isso. Seja na vida do próximo ou dentro da sua própria casa. Ao longo do episódio eu ouvi algum comentário Sim. sobre o teu marido. Sim, Mas, tem. vamos lá. É a desconstrução desse homem que chega no setting dizendo ela. Ele vai perceber que não é sobre ela, é sobre ele. Uhum. É, e a hora que ele percebe que é sobre ele não tem mais reações. E quando ele não tem mais reações, ele consegue ouvir a esposa. Ele consegue ouvir os filhos. Ele coloca o olhar. Tem um caso, esse caso para mim foi o que mais eu tenho aí como. Uhum. Ele marcou comigo online e ele veio todo fortão, 29 anos, fortão, com um copo de cerveja. Aí ele falou assim: ah, com uma cerveja posso? Tudo imponente. Eu também eu falei: o poder não pode, mas se isso é o que está te dando coragem para falar comigo, continua. Aham. E ele não bebeu nem um pouquinho a cerveja durante todo. Nem uma bicadinha, nada. E aí, no meio da sessão, ele foi se tornando o menino. Porque era tanta armadura que tinha ali, do tem que, nesse machismo imperado, que ele queria só ser aquele menino com aquele olhar que estava para mim. E quando eu falei para ele, eu falei, é esta pessoa que você tem que reconhecer, que eu tô vendo aqui. É esta pessoa. Essa pessoa que você é, não a que você teve que ser. Então, olhar para esta pessoa e passar essa pessoa para as outras pessoas ser sua esposa, talvez seja o caminho. E ele foi se desconstruindo, e ele foi se tornando mais sensível, ouvindo a esposa, e se mostrando, e trabalhando.
Porque ele focava muito no trabalho dele, muito no trabalho dele. Ele fugia, por quê? Porque ele não podia parar. Porque se ele parasse, quem ia estar lá? Nada. E aí, no processo, foi muito legal. Foi um mês, é isso que eu falo. Uma vez por semana, bonitinho. E um mês, o homem, ele consegue ouvir, ele consegue acalmar, consegue parar de ser afetado, ele consegue ter menos reações. E depois só é o ajuste. Aí ele vai percebendo que ele parou de ouvir. Ele parou de ouvir e parou de sentir. A pessoa fala uma palavra e fala 10. Por quê? Medo. É. Medo. Então, a desconstrução tem muitos casos, Joel, tem muitos, muito Que além bom. disso, enfim, Uau. muita coisa. Patrícia, olha só. Eu vou ter que caminhar para o encerramento desse podcast. Estamos aqui há quase 1h30. Nossa! E olha, eu particularmente gostaria que a gente tenha mais oportunidades de aprofundar alguns tópicos aqui. Então, tenho certeza que você vai voltar para a gente fazer uma Nossa, continuação, prazer. uma Vamos sim. continuação disso. E também, né, eu desejo aqui e nós vamos organizar isso para que esse episódio alcance muitos homens, porque eu acho que É muito lindo. esse tem tanta coisa aqui que você comentou que bateu primeiramente no entrevistador, no caso eu aqui, né? Bom, Né? De verdade e honestamente, né? E eu espero que, como fez bem para mim, possa também fazer muito bem eu também. para outros homens. Mas, Patrícia, não sou eu que vou encerrar esse episódio aqui. Eu vou deixar para você encerrar, tá? Vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e deixar uma mensagem para esse homem que está sofrendo em silêncio, que ouviu tanta coisa boa aqui, está em crise, não sabe como pedir ajuda para não revelar essa fraqueza. Eu quero que você deixe uma palavra de esperança, de motivação, de inspiração para esse homem. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: importante e urgente vocês procurarem ajuda com profissionais que primeiro conheçam a sua dor, que você não precise, a princípio, passar isso para sua família, se isso ainda é novo para vocês. A organização biológica também é muito importante, como eu disse, mas vocês não têm que ser super-heróis. Vocês não precisam ser primeiros. Vocês não precisam ganhar mais do que suas esposas, porque vocês não são só isso. Não limitem-se dessa maneira, não se coloquem nesse lugar. Está tudo certo em errar, está tudo certo em não dar certo, está tudo certo. E o primeiro passo é isso. Todos nós erramos. O que eu sou boa numa coisa, você em outra. Ninguém é bom em tudo. Então, primeiro, não se coloque em patamar muito abaixo de ninguém. Está todo mundo no mesmo nível. Não tem guerra entre esposo e esposa. Existe uma parceria bacana ali para uma construção familiar. Então, bora fazer terapia. Muito bom, Patrícia. Olha, mas você inspira nas suas palavras, falando honestamente. Não, de verdade. Feliz, porque eu tô tão feliz, sabe? Essa quantidade de homens procurando para trazer lares melhores, né? Para que os filhos, as crianças não sofram, né? As esposas. E ele também, em primeiro lugar, porque é ele a maioria das causas de tudo isso que está acontecendo por aí, ele nem sabe como sair disso. Eu tenho uma última, não estava no script essa, mas pelo que você falou para os homens, eu vou pedir para você deixar uma mensagem também para as mulheres. Mulheres, para vocês eu acho que é mais fácil. A gente fala com a amiga, a gente fala com o terapeuta, a gente faz massagem, a gente vai se organizar, a gente vai fazer um cabelo, né? A gente consegue, né, driblar muito mais nas nossas emoções. Mesmo assim,
É tudo muito difícil conduzir uma família e tudo mais. Olhar para esse seu marido como esposa, perceber esse olhar, o respeito e a organização dele biológica, conduzi-lo para médico, estando junto com o seu marido, junto com o seu parceiro, que eu acho que é isso que vai ser. Se valer a pena, tudo vale a pena quando você tem uma família. Então, vocês, mulheres que têm uma visão um pouco mais ampla, somos multifuncionais, conseguimos visualizar muito melhor tudo isso. Então, vamos aí. O pai dos nossos filhos estão indo embora e não é esse o caminho. Muito bom. Excelente, Patrícia. Olha, não, calma, mais um pouquinho. Fala a última coisa, Patrícia. Olha, você falou tanto, se apresentou, agora as pessoas vão querer te encontrar. Pode me encontrar. Então, diga lá como é que as pessoas te encontram. Estou no Instagram, tô colocando alguns conteúdos lá para mim que é novo também, que eu estava bem fechadinha no meu set, mas agora eu tô querendo ampliar melhor isso, e para mim também é desafiador, como eu já disse no começo, falar em câmeras e tudo aqui para mim. E tem o telefone, o WhatsApp, que é onde eu respondo prontamente. Isso eu tenho acesso muito rápido. No Instagram também. E aí a gente vai deixar aí o meu Instagram para vocês e o meu telefone. Estou aberta a qualquer hora. Tem dias que 11 horas da noite eu estou respondendo, porque como eu disse a vocês, estou no ramo joalheiro já há 30 e poucos anos, mas a psicanálise é a minha paixão e é onde eu estou colocando toda a minha emoção e um prazer cuidar da saúde mental de todos vocês. Excelente. Muito bem. A gente vai ficando por aqui nesse episódio do Housecast. Você que chegou até o final, eu vou pedir para você, pega o link desse vídeo, compartilha com a tua lista de contato, manda lá, se você é homem, manda lá no grupo de futebol. Primeiro vão tirar um sarro de você, mas depois vão te agradecer por você compartilhar algo de tamanha profundidade e necessidade. Acompanha a gente no próximo episódio. Patrícia, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Foi maravilhoso, viu? Foi legal. Vamos marcar a próxima Vamos. e a gente vai se falando. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Joel. Um abraço. Até a próxima.